Não, bem, nós já, já estamos iniciando, então, quero agradecer a presença da jornalista Maria José Braga, presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, a jornalista Adriana Cruz, presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de Roraima, também a professora doutora Ada Cristina Machado Silveira, do Grupo de Pesquisa, Comunicação, Identidade e Fronteiras da Universidade Federal de Santa Maria, a doutora Florane Mota, jornalista, egressa da primeira turma de jornalismo da Universidade Federal de Roraima, advogada sindicalista e uma das idealizadoras do movimento Mais Mulheres na OAB. E estamos aguardando a entrada do defensor público, doutor Leno Matos, que é o defensor público adjunto, defensor público geral adjunto aqui da Defensoria Pública de Roraima. Então, vamos começar com a jornalista Maria José, que durante 10 minutos fazer uma explanação sobre a temática que a gente levanta hoje, que é a questão da violência contra jornalistas e dessa relação fake news e o papel social do jornalismo, que é promovido aqui pelo grupo de pesquisa, pelo Programa de Extensão Universitária Rede Telecom da Universidade Federal de Roraima e em parceria com o Grupo de Pesquisa, Comunicação, Identidade e Fronteiras lá da UFSM. Vamos passar a palavra, então, à jornalista Maria José. Boa tarde. Olá, boa tarde. Muito obrigada pelo convite, professor Ed. Cumprimento as minhas colegas de debate, todas mulheres, isso é um prazer, até que o defensor público chegue, estamos em absoluta maioria, isso é raro e é importante. Como somos muitos nessa sala de debates, eu vou fazer uma fala inicial muitíssimo breve, para que a gente tenha condições de dedicar mais ao diálogo e às questões que surgirem das pessoas que estão nos acompanhando. Como presidenta da Federação Nacional dos Jornalistas, primeiramente eu queria explicar o que é a federação, que ainda há muita confusão a respeito dessa questão. Nós não somos um conselho de classe, nós somos uma federação sindical que reúne os 31 sindicatos de jornalistas do Brasil. Então, é um prazer também contar com a Adriana, que é do sindicato de Roraima, então parceira da FENAGE aí nas lutas sindicais. A Federação Nacional dos Jornalistas tem feito reiteradas denúncias de ataques contra profissionais da comunicação, em especial contra os jornalistas e contra a imprensa de uma forma em geral. Então, hoje, quando a gente celebra o Dia da Imprensa, né, 1º de junho, é importante ressaltar que, apesar de não ser uma instituição constituída, não ter um CPF, não ser um órgão, essa instituição que nós chamamos imprensa, ela é diversa e plural. E ela se faz notadamente pelo trabalho dos profissionais que a integram, apesar, obviamente, de existir aí uma importância efetiva da constituição de empresas das mais diversas formas que fazem jornalismo, mas nós entendemos que o fundamental dessa instituição que nós chamamos imprensa é o profissional jornalista, que é ele quem produz informação de interesse público para ser levada ao conjunto da sociedade. Então, nesse dia 1º de junho de 2020, a gente celebra o Dia da Imprensa e eu parabenizo os profissionais jornalistas que estão na linha de frente da produção e difusão da informação de interesse público no Brasil e no mundo. E quais são os problemas que nós estamos enfrentando na atualidade? Os jornalistas, eles têm sido alvo constante de muitas formas de violência. Isso é gravíssimo porque, obviamente,
quando há um ataque a um jornalista, não é um ataque à pessoa, é um ataque a essa instituição que nós chamamos de imprensa, a liberdade de imprensa que está consagrada na Constituição Federal. Por quê? Porque os ataques aos jornalistas, eles não se dão como algo de causa nem consequência pessoal. A causa, a motivação e a consequência é sempre em razão do trabalho que esse profissional exerce. A gente costuma dizer que a motivação, é sempre estranho falar de motivação para a violência, né? Mas no caso do profissional jornalista, essa motivação se dá exatamente pela excelência do seu trabalho. É quando o jornalista leva ao público informações importantes e que grupos sociais, determinadas instituições ou mesmo pessoas que gostariam que essas informações não se tornassem públicas, é que gera um descontentamento e gera uma reação, muitas vezes, violenta contra o profissional. Isso é muitíssimo grave. O relatório da violência contra jornalistas e liberdade de imprensa no Brasil do ano de 2019 apontou um crescimento de 54% no número de ataques aos jornalistas em relação a 2018. E com um agravante muitíssimo peculiar, muitíssimo característico do Brasil. 58% dos ataques à imprensa e a profissionais jornalistas ocorridos em 2019 foram desferidos pelo presidente da República. O monitoramento que a FENAGE fez acompanhou essencialmente os discursos oficiais do presidente, que são transcritos no site do Palácio, e as postagens no Twitter oficial do presidente. Então, sozinho, Bolsonaro foi responsável por cerca de 58% dos ataques. O que nós, Federação Nacional dos Jornalistas e sindicatos de jornalistas, estamos fazendo diante dessa realidade? Nós temos feito reiteradas denúncias, nós temos buscado o apoio das empresas empregadoras e, recentemente, as empresas tomaram uma atitude bastante positiva no nosso entendimento, apesar de que tardia. Várias empresas de comunicação anunciaram que não vão mais enviar equipes jornalísticas para a cobertura que é feita improvisadamente para os jornalistas, mas muitíssimo bem planejada pela equipe do presidente na porta do Palácio da Alvorada. Aquilo ali não é ambiente para realização de entrevista coletiva, tem sido um ambiente preparado para que ocorra ataques aos jornalistas e para que ocorra uma desacreditação do trabalho da imprensa de uma forma em geral. Então, nós temos feito denúncias, temos procurado as empresas que agora tomaram essa atitude, já nos dirigimos mais de uma vez e em várias situações, em vários estados, ao Ministério Público e já nos dirigimos, inclusive, à própria Presidência da República, ao Gabinete de Segurança Institucional. O Sindicato dos Jornalistas do Distrito Federal teve essa iniciativa para pedir que o profissional fosse minimamente respeitado no seu trabalho ali durante a cobertura na porta do Palácio da Alvorada. Então, se o presidente da República, a autoridade maior do país, faz ataques genéricos e generalizados à imprensa e também agride diretamente profissionais jornalistas, isso tem sido a senha para que seus seguidores no Brasil inteiro passem a agredir jornalistas, tanto no mundo físico quanto no mundo virtual. Então, cresceu enormemente a partir de 2018 os ataques virtuais a jornalistas, mas eles também provocam danos, eles igualmente afetam a saúde emocional do profissional, eles igualmente
provocam uma reação, vamos dizer assim, das empresas e dos profissionais que eu não diria de autocensura, mas de questionamento da segurança do profissional e dos cuidados que esse profissional tem de tomar ao exercer a sua profissão. Então, estamos vivendo tempos muito difíceis e acreditamos que precisamos enormemente do apoio de toda a sociedade. A liberdade de imprensa, a produção jornalística, ela não é de interesse apenas dos profissionais envolvidos, ela é de interesse de toda a sociedade brasileira. O jornalismo, ele é indispensável para a constituição da cidadania, para que, de fato, os cidadãos e as cidadãs tenham conhecimento da realidade, possam fazer seu juízo e possam agir como cidadãos e cidadãs. Essa que é a questão muitíssimo ampla e que tem que ser encampada pelos mais diversos segmentos da sociedade brasileira, pelo menos dos segmentos democráticos. Além da violência direta contra jornalistas e das questões trabalhistas, que não é tema do nosso debate, portanto eu não vou tratar, e essas questões trabalhistas, um parênteses, estão muito complicadas, né? Jornalistas estão sendo demitidos durante a pandemia, jornalistas sofreram redução de salário e de carga horária durante a pandemia, jornalistas estão trabalhando sob uma pressão extremada, tanto por conta da natureza do trabalho, mas como por conta do risco de quem está nas ruas, né, que aumentou bastante com a pandemia. Então, isso é um parêntese, mas além da questão da violência, outro tema do nosso debate que eu vou abordar muito rapidamente é a questão das informações falsas e ou fraudulentas, conhecida popularmente como fake news. Eu não gosto dessa expressão porque ela de alguma forma, ela deprecia o trabalho jornalístico, deprecia a notícia, né, como se notícias falsas fizessem parte da realidade do mundo jornalístico, e não é isso que nós entendemos. Nós entendemos que o trabalho jornalístico ele é de apuração, ele é de busca incessante da informação qualificada para que o público, de fato, possa se informar. Então, essa onda que nós temos no Brasil e no mundo de informações falsas e fraudulentas, disseminadas das mais diversas formas, mas especialmente por meio das redes sociais, elas também têm colocado o jornalismo como alvo. E no Brasil, em especial, nós temos um exército, né, de o que está sendo chamado de, nós temos uma grande milícia digital encarregada de provocar desinformação, encarregada de disseminar informações falsas e fraudulentas com objetivos políticos muitíssimo claros. E essa indústria, de alguma forma, ela busca desacreditar o jornalismo, busca fazer com que a sociedade confunda essa informação mentirosa, danosa, muitas vezes criminosa, com que essa informação se confunda com o jornalismo. E é papel, obviamente, dos profissionais, dos veículos de comunicação que produzem jornalismo, da academia que está fazendo a reflexão sobre esse novo fenômeno que ganhou uma dimensão muitíssimo preocupante, com influência direta, né, na vida das sociedades democráticas, e nós precisamos de fazer com que haja, de fato, um trabalho de combate não só à desinformação, e aí eu faço uma distinção entre desinformação, que é um fenômeno amplo, geral, e que de alguma forma também a produção jornalística que contribui para a desinformação, mas eu diferencio desinformação da informação falsa e fraudulenta que vem sendo disseminada e que popularmente é chamada de fake news.
Então, é um problema muitíssimo grave e que devemos todos nos debruçar sobre ele. E eu digo que desinformação se combate com mais informação e com informação jornalística. E informações falsas e fraudulentas têm que ser combatidas em várias frentes, não só com a difusão de informações verdadeiras, mas também é preciso que a sociedade passe a pensar mecanismos de identificação e uma eventual punição para quem está por trás da produção e do financiamento dessa indústria de informações falsas e fraudulentas. Então, para começar, eu fico por aqui e a gente aprofunda no debate. Obrigado. Tivemos a fala agora da jornalista Maria José Braga, presidenta da Federação Nacional dos Jornalistas, que fez um apanhado aí sobre o momento atual que vivemos, principalmente sobre o perigo que tem sido ser jornalista no Brasil. Agora vamos passar a palavra à jornalista Adriana Cruz, que é presidenta do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de Roraima. Boa tarde, seja bem-vinda, muito obrigado por sua participação. Boa tarde, professor Dr. Edileuson. Agradecida demais pelo convite. Estou muito feliz de participar dessa atividade, principalmente com profissionais tão renomados e queridos. Minha presidente, Maria José Braga, que tem uma honra de fazer parte de sua gestão na diretoria da FENAGE, no importante Departamento de Educação e Aperfeiçoamento Profissional. Vale ressaltar que é a primeira vez que o Estado de Roraima recebe essa honraria, tem a oportunidade de contribuir com a gestão da FENAGE, em especial num dos seus principais diretórios. Minha amiga Florane Mota, que tivemos já a oportunidade de fazer um bom trabalho, ela enquanto prefeita, presidente da Associação dos Municípios, e eu na condição de assessora de comunicação, e a nossa luta vem, então, desde essa época. O senhor, professor Edileuson, que foi por 2 ocasiões meu professor no curso de Publicidade e Propaganda na Faculdade Atual e no curso de Jornalismo da Federal, e posso dizer, aproveitar o momento, um dos responsáveis pelo grande sucesso que foi a nossa primeira conferência de comunicação em Roraima, deveu-se principalmente à sua atuação enquanto secretário-geral da organização dessa conferência, e desde já meu muito obrigada e obrigada pelo convite. Bem, a fala da Zequinha contempla demais ela fala pelos sindicatos, né? E é uma das sindicalistas mais atuantes e dinâmicas desse país. Em Roraima, nossa situação não é muito diferente da situação do resto do país. Somado aqui como agravante a nossa questão de distância do resto dos grandes centros, e, em especial, a nossa conexão com a internet, que é muito ruim, nossa situação energética, que também contribui para dificultar um pouco o trabalho do jornalista, principalmente, como o senhor sabe, no momento atual, onde as novas tecnologias e a nova forma de fazer o jornalismo, as novas plataformas são extremamente necessárias para a atuação do profissional de comunicação, em especial jornalista, que, em sua maioria hoje, está trabalhando à distância, está no trabalho remoto. Com relação às notícias falsas, às fake news, nós temos travado uma luta constante. E eu costumo dizer que quem produz notícia falsa não é jornalista. São fascistas se aproveitando do momento para defender seus interesses políticos, seus padrinhos, os políticos do seu agrado, e que quer criar esse clima de terror e fazer o mal para a sociedade. E para combater a fake news é importante a produção de notícias confiáveis, de notícias feitas com responsabilidade por profissionais que sabem fazer, que é o jornalista. Com relação à agressão aos profissionais de comunicação,
principalmente no universo virtual, aí nas redes sociais, nós, não é diferente do resto do país, também temos sido atacados. O sindicato tem relato de alguns casos, embora não tenha sido provocado, e vale dizer que a atuação em defesa pessoal do jornalista, ela tem que ser buscada, o sindicato precisa ser provocado. Nas situações, principalmente agora no período da pandemia, que o sindicato foi provocado por questões de desinformação e de atendimento negligente com a imprensa e com os profissionais de comunicação, nós nos manifestamos via documento. O sindicato encaminhou aos órgãos que ocasionaram esses problemas documentos solicitando que fosse revisto o processo, inclusive na divulgação, na informação, nos informes que eram repassados com as notícias sobre a pandemia do coronavírus, e fomos atendidos de imediato. Também seguindo a orientação, inclusive, da FENAGE, o sindicato foi provocado, recebemos reclamação dos colegas que eram convidados para participar de coletivas, e o sindicato sugeriu que essas coletivas fossem realizadas por meio de videoconferência, e também todos as outras orientações de cuidados e prevenção para a saúde do profissional de comunicação, do jornalista, que, como bem colocou a Zequinha, primorosamente, está na linha de frente, sofre. Os profissionais de saúde são os prioritários, estão realmente ali na linha de frente, mas em seguida tem aí os super-heróis do jornalismo, que colocam a sua vida em risco, que estão se colocando na linha de frente em defesa da informação, e da informação precisa, de qualidade, de responsabilidade, com ética, que até combate as notícias falsas, a fake news. Nós aproveitamos esse momento feliz, que a imprensa, o jornalismo, de um modo geral, voltou a ser mais necessário, voltou a ser reconhecido, voltou a ser tão necessário. Hoje, as pessoas, elas vão buscar notícias nos veículos que têm tradição, que são respeitados, nos jornalistas que têm uma responsabilidade no fazer o jornalismo, e isso é muito bom. Acredito que é um novo tempo que começa agora. Nós, no Sindicato de Roraima, já havíamos iniciado uma reformulação no sindicato, convidando a voltar a fazer parte da nossa luta sindical, sócios fundadores do sindicato, pessoas que tinham se afastado, os mais antigos, já voltaram 4, e se Deus quiser até o fim do ano a gente retoma a nossa campanha de filiação para reforçar a nossa luta sindical em defesa do profissional, da atuação profissional dos jornalistas no estado de Roraima, e inclusive com projetos futuros de melhorar a condição de trabalho e o respeito da sociedade como jornalista por meio do aprimoramento profissional mesmo dos jornalistas, até por meio do próprio Departamento de Educação da Federação Nacional dos Jornalistas, com a busca de parcerias para a promoção de oficinas, palestras e outros cursos, e só disseminando conhecimento, produzindo conhecimento de qualidade, é que nós vamos vencer esse momento difícil, vamos vencer as fake news e as violências que são cometidas contra jornalistas. Como disse a Zequinha, quando a violência parte das autoridades mais altas, dos que realmente detêm o poder, as outras categorias, as outras classes se sentem também respaldadas a cometer os mesmos delitos, e isso é muito ruim. E aí que precisamos que os sindicatos, federação, a academia, as universidades precisam se unir pelo bom jornalismo, pela ética,
para realmente defender a nossa democracia. É o que é mais importante. Ainda tenho tempo, já escutei meus 10 minutos. E então esse é o principal projeto da nossa luta enquanto sindicalista no estado de Roraima. Obrigado à jornalista Adriana Cruz, presidenta do SINJOPé, Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de Roraima. Agora vamos passar a palavra à professora Ada Cristina Machado Silveira, que ela é da Federal de Santa Maria, muito frio, muita chuva por aí, professora, e vai contribuir com a gente. A professora é uma coordenadora de um grupo importante de pesquisa que trata sobre comunicação, identidades e fronteiras e tem capitaneado alguns pesquisadores por todo o Brasil para aprofundar um pouco essa discussão sobre essa questão das fake news. Professora Ada, obrigado pela sua participação. Boa tarde, seja bem-vinda. Estamos sem áudio, professor. Sem áudio ainda. Seu áudio está desligado. O microfone. Agora, professora. Não, ainda estamos sem seu áudio. Seu áudio está desligado. Agora, aparece sinal de áudio aqui, mas não estamos lhe ouvindo agora. Continuamos sem ouvi-la. Vamos ver aqui se é aqui. Pois é. Professora, a senhora vai ter que escolher o áudio do fone de ouvido. Ó. Talvez na habilitação lá no celular tem que fazer essa escolha. A senhora está usando o celular? Eu estou usando o celular que não é meu. Agora sim, estamos te ouvindo. Agora? Sim, perfeito. Agora estamos? Sim, bem-vindo. Bom, boa tarde. Estamos com áudio agora? Perfeito. Bom, eu quero saudar, então, ao querido Edileuson, né, que tanta saudade nos deixou aqui. Quero saudar a Maria José e a jornalista Adriana, as duas jornalistas colegas que estão na linha de frente dessa profissão tão difícil, né? Que quando a gente olha para os desafios, fica se perguntando, mas o que a gente faz aqui? Outro dia, uma aluna da graduação me dizia, aluna do primeiro semestre, professora, agora eu entendo por que as pessoas vão para a veterinária, para a medicina, para a agronomia, né, e não querem saber de jornalismo. Esses problemas que as colegas relataram, né, que são problemas muito difíceis para as representantes da categoria enfrentar, são problemas antigos que parece que se acirraram. Como eu comecei nessa profissão há muitas décadas, a minha impressão é de que eles se tornaram, com a queda do politicamente correto, a minha percepção é que eles se tornaram mais explícitos. Né? Houve um crescimento dessa situação da polarização política, onde uma parcial da população que nunca concordou
com procedimentos respeitosos, democráticos, de reconhecimento das diferenças, da alteridade, especialmente da emancipação feminina, essas pessoas elas perderam o decoro, né, de esconder essa sua postura. E eu me recordo que as dificuldades no desenvolvimento da profissão, na atividade cotidiana, ela, na minha análise, se complexificou, né? E a formação em nível superior se tornou muito importante. Isso é uma novidade dos nossos dias, embora não só a formação em jornalismo, mas a formação superior se tornou fundamental. E com isso a gente percebe uma qualificação muito forte no trabalho profissional. Isso a gente percebe por todos os lugares. Os nossos alunos, eles vão para muitas partes do Brasil e do mundo, e a gente percebe a intensificação e o nível de exigência da formação de um indivíduo, o capital cultural que tem que ser mobilizado para que uma pessoa se apresente como jornalista. Isso nem sempre ocorre com outras profissões bastante reconhecidas, né, e até melhor remuneradas, né? Profissões que gozam de uma respeitabilidade muito forte na vida social, no ambiente profissional, e que tem uma série de garantias que, com toda a precarização promovida no Brasil nos últimos anos, mas não só no Brasil, né? Os limites do neoliberalismo provando todos os seus efeitos no mercado de trabalho, isso tem demonstrado como é difícil ser jornalista, né? E na situação das mulheres, que é uma profissão que se tornou notadamente feminina, né? Uma profissão que começa no século XX, entre nós no Brasil, século XIX, século XX, como uma profissão eminentemente masculina e vai se convertendo numa profissão muito feminina ou feminizada. E a gente percebe isso nas salas de aula hoje, onde a participação de rapazes e de moças é muito paritária. Os dramas, as dificuldades dessa opção profissional e do seu exercício nos levam a nos questionar sobre coisas que não são problemas só da profissão, mas que são problemas da sociedade. São dificuldades que qualquer cidadão pode enfrentar no seu cotidiano. Eu não sei até que ponto a consciência sobre esses problemas que é exigida de um jornalista, até que ponto ela é clara para outros profissionais. Na minha vivência, quando as pessoas descobrem que eu tenho essa formação e o que eu faço, elas começam a tentar debater, né, de maneira muito fragmentária, né, bastante passional às vezes, né, problemas sociais muito graves. E que, com a polarização política, né, um fenômeno que a gente conhece no Brasil aí, não só a partir da emergência do PT no poder, mas especialmente pelos mandatos do PT no governo federal, isso proporcionou uma mobilização muito forte, né, das forças profundamente conservadoras da sociedade brasileira. E essas forças profundamente conservadoras sempre tiveram grandes diferenças com a atividade jornalística. Porque a atividade jornalística, ela surge com a modernidade, né? Então, é o liberalismo econômico que vai se favorecer, que vai contemplar a emergência dessa atividade profissional, que vai requerê-la, né? Que vai requisitar amplos espaços de debate, porque isso era bastante conveniente a expansão dos mercados no mundo, e a profissão jornalística aí se apresenta como muito viável para a expansão dessa roda econômica. O que ocorre no nosso ambiente, né? Que através do Estado-nação que teve no Estado patrimonial
português, o grande dinamizador das atividades econômicas, nós vamos ter um ressentimento, uma diferença, uma desconfiança muito forte sobre o trabalho da mídia e da atividade jornalística dentro dela. Isso, ao meu ver, ele simplesmente ficou evidenciado, ficou afirmado nos últimos tempos, mas ele sempre existiu, né? A Maria José falou ali anteriormente sobre a questão de quando se ataca a pessoa do jornalista é em função da atividade profissional e do reconhecimento social que ele pode ter ou não, né? E então esse reconhecimento social da atividade jornalística entre nós sempre foi questionado, sempre foi minimizado, e eu sempre percebi de parte das pessoas uma inveja muito forte, uma diferença, um ressentimento profundo. E eu me perguntava por quê? Porque eu me recusava a acreditar que aquilo fosse a minha pessoa. Aquilo não podia se dedicar a mim enquanto indivíduo. E daí que eu fui acumulando reflexões sobre o mal-estar que nos ambientes conservadores, nos ambientes de censura, nos ambientes profundamente corrompidos, o mal-estar que a figura do jornalista produz. Simplesmente por ali estar, pelo potencial questionador que essa figura carrega consigo. Como a Adriana colocou, nós estamos vivendo num novo momento. Eu compartilho com ela essa avaliação de que alguns anos atrás nós tínhamos dificuldade de trabalhar em sala de aula, na formação dos novos profissionais e na pesquisa sobre a atividade jornalística, nas atividades de extensão, pelo profundo descrédito que o trabalho da chamada mídia tradicional estava produzindo. Havia uma situação de profunda alinhamento contra atividades do governo federal, e isso produziu um distanciamento, um descrédito muito grande da atividade profissional, infelizmente. Na esteira disso, as chamadas mídias sociais digitais ou redes sociais digitais foram mobilizadas por amplos segmentos da direita conservadora, que aí ganharam a confiança e a fidelidade de grupos sociais que se sentiam desatendidos por mensagens com outro tipo de conteúdos. Então, hoje nós nos encontramos na situação de ter que, novamente, né, ter que novamente conquistar a fidelização dos públicos interessados na atividade, na mediação jornalística enquanto atividade profissional abalizada. Esse é o meu entendimento sobre o momento presente. Então, nesse sentido, a gente tem um certo cenário um pouco mais positivo pelo novo reconhecimento, né, que a profissão está alcançando, mas os desafios são muito grandes porque as estruturas profissionais estão profundamente afetadas pelos filtros bolha, pelos robôs, pelas milícias virtuais que continuamente desacreditam a atividade informativa. Então, eu encerro por aqui, nesse momento inicial, para poder debater com as colegas e com o Edileuson. Muito obrigada pela oportunidade. Professora, obrigado mais uma vez pela sua valiosa contribuição, como sempre muito bem pautada, muito bem situada no tempo que estamos vivendo. E agora eu gostaria de passar a palavra para a jornalista, né, egressa da primeira turma de jornalismo aqui da Universidade Federal de Roraima, hoje advogada no exercício da profissão, advogada sindicalista e idealizadora do movimento Mais Mulheres na OAB, que nasce em Roraima e hoje, 5 anos depois, é uma realidade em todo o país. Então, a doutora Florani, além de ter essa experiência, esse conhecimento de vivência com a nossa profissão, também tem uma grande competência em mobilização e dar visibilidade a temas importantes. E é com essa proposta que ela vem contribuir um pouco com essa nossa discussão.
Doutora Florenice, seja muito bem-vinda. Boa tarde pela sua contribuição. Por favor, a senhora está com a palavra. Bem, boa tarde a todas e a todos. Seria o professor Edileuson, o doutor Leno Matos, que eu acho que ainda não se adentrou. Por incrível que pareça, como falou a professora Maria José, ouvi atentamente sua fala, é algo inusitado, né, professora? Onde os homens tomam conta das lives e às vezes a gente fica brigando por espaços, né, para que as mulheres também falem. E aqui eu vejo que o professor Edileuson fez esse convite, a maioria mulheres, mas não só por isso, porque tem um compromisso com o ensino, não só com o ensino dentro da Universidade Federal de Roraima, de onde eu sou egressa, de 1996, Adriana, do curso de comunicação, né? Sou da primeira turma, depois que fui ingressando para o direito, depois que ingressei para o direito, e eu me sinto muito honrada com esse convite e, ao mesmo tempo, com uma responsabilidade muito grande, porque aqui estou falando com doutoras, com pessoas que têm que estão no exercício da docência, que estão na busca do conhecimento científico a cada dia, nos estudos acurados em relação às fake news, em relação à comunicação social no geral, em relação a essa mudança de se comunicar por meio das ferramentas proporcionadas a nós pela internet, pelo mundo cibernético, poderíamos dizer. Então, eu digo que a internet ela democratizou de forma muito profunda o acesso à informação, porém ela se degenera quando existe a desinformação, a propagação da desinformação, a propagação do ódio, a propagação da desinformação e, por que não dizer, a propagação da fake news, né? A gente fica até se perguntando o que realmente é uma fake news. E o assédio online aos jornalistas, ele interfere profundamente na liberdade de expressão prevista na nossa Constituição Federal. Ofende a liberdade de imprensa, de acordo com a Constituição Federal, nos seus artigos, no capítulo da comunicação social, artigo 220, que assegura esse exercício da nossa profissão de jornalista. Eu digo, nossa, que pese eu não esteja exercendo, mas eu acredito que quem seja jornalista vai ser para a vida inteira, vai ter um olhar crítico, vai ter um olhar jornalístico nos mínimos detalhes, seja no card, seja numa divulgação. Então, quem é jornalista já está na alma. Não tem como a gente deixar de ser jornalista de uma hora para outra. A gente está sempre, nem que seja da forma de fazer uma leitura e criticar imediatamente. E essas críticas, elas fazem parte do nosso dia a dia. Como eu estava dizendo, essa liberdade, então, ela ofende o nosso direito do exercício da profissão e o direito de acesso à informação de qualidade, à informação precisa e à informação por parte do público em geral. E sobre isso, o Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas, do qual o Brasil é signatário no Pacto de Direitos Civis e Políticos, reprime essa forma de agressão, não só ao jornalista, mas como uma pessoa no normal, que é agredida e que o Brasil assinou, através desse decreto, em 1992, um pacto, através do decreto 592 de 1992. Então, ele assinou um pacto o Brasil deveria adotar as medidas efetivas contra esses ataques que têm justamente o objetivo de silenciar aqueles que exercem o seu direito de livre expressão, que está assegurado no artigo 19 desse pacto. E a gente percebe, como a professora Ada colocou muito bem, que as mulheres são, inclusive, as mais agredidas nessas situações. A gente pode verificar que aquele caso da jornalista Patrícia Campos, né, foi muito propagado
no Brasil inteiro. Ela foi agredida pelo presidente Bolsonaro, né, dizendo que ela estava precisando queria um furo, levou na brincadeira pelo fato de ser mulher, que se fosse homem com certeza não falaria. O filho do presidente Bolsonaro foi na tribuna de um Congresso Nacional dizer que a jornalista, uma profissional altamente gabaritada, com coberturas de guerras pelo mundo afora, com coberturas de doenças como ebola na África, enfim, uma pessoa altamente gabaritada recebe esse tipo de absurdo no Congresso Nacional, porque um deputado federal, para usar a tribuna do Congresso Nacional para dizer que uma jornalista poderia ter se insinuado sexualmente a troca de uma informação, nós precisamos repudiar esse tipo de atitude. E não é só com a jornalista Patrícia Campos. Tem a Miriam Leitão, tem a Márcia Magalhães, enfim, são várias jornalistas que sofrem isso. E, ultimamente, no dia 3 de maio, lá na Esplanada dos Ministérios, o fotógrafo jornalista Dida Sampaio, ele foi chutado, ele foi machucado, levou socos e pontapés pela população que estava ali em apoio ao presidente Bolsonaro. Então, veja que nós estamos numa situação bastante crítica, onde a nossa liberdade de expressão, onde a nossa liberdade de imprensa está cada vez mais fragilizada. E nós precisamos realmente ter atitude para isso. E nós não podemos nos deixar silenciarmos. Nós temos que processar judicialmente esses atores que agem dessa forma, né? Seja com a ofensa de forma verbal, de forma física e principalmente essas ofensas disseminadas nas redes sociais. E é bom falar que nós temos vários tipos dessa violência, que ela é estrutural, conforme falou a professora Ada muito bem, ela já vem na nossa sociedade e agora está cada vez mais difícil que se contenha esse tipo de atitude. Porque essas pessoas já pensavam realmente desse jeito, como eu concordo, professora Ada, quando a senhora fez essa colocação, as pessoas já pensavam assim, elas só estão mais fortalecidas porque nós temos uma instituição que os protege, né? Que protege esse tipo de pensamento, de disseminação de ódio, de disseminação da desinformação, de disseminação de fake news. Então, nós estamos tendo uma instituição que está nos protegendo. É por isso que o Poder Judiciário, nós precisamos recorrer ao Poder Judiciário, para que nós possamos ter essa garantia fundamental de liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Porque a liberdade de imprensa ela está diretamente ligada ao nosso Estado democrático de direito. A democracia em que a gente vive, a democracia que nós vivemos, ela tem que ser de fato e de direito. Ela não pode ser apenas ser dita que nós vivemos numa democracia onde nós estamos sofrendo uma prévia censura, onde nós estamos sofrendo antecipadamente que se não tenha informação para o jornalista, onde a gente vê em reuniões ministeriais que os jornalistas, que não se dê satisfação ao jornalista. O jornalista que traz a informação, o jornalista é o que forma a opinião, sim, também, né? E a informação ela tem que vir de forma muito séria. E a gente tem que observar quais são essas características dos abusos virtuais que existem no campo da internet, né? Então, a Segurança de Cooperação na Europa, que chama OSCE, categorizou 5 tipos dessas condutas analisadas sobre a ótica do direito penal e do direito brasileiro. O cyberstalking, eu não gosto muito dessas expressões em inglês, eu acho que a gente tem que abrasileirar essas coisas. Nada mais é que o envio de muitas mensagens não solicitadas para outra pessoa, para aquele jornalista que aconteceu algum problema. Por exemplo, a Patrícia Campos. Assisti um dia desse um webinar que ela dizia quantas expressões
odiosas ela recebeu, dizendo que ela deveria ser estuprada, dizendo horrores de pessoas que ela nem conhecia. Muitas informações chegavam até ela de uma vez só, de pessoas do Brasil inteiro. Isso, com certeza, é produzida por robôs, muitas vezes, né? Não se sabe como é que se chegou, porque é todo um aparato tecnológico que tem por trás disso que a gente não imagina. E muitas dessas pessoas que ofendem também não estão aqui no Brasil, aí fica difícil se localizar o IP de onde saiu essa agressão, de onde saiu essa violência. Depois o envio de mensagens intimidadoras, ameaçadoras, ofensivas, né, desses abusos, e a cada dia elas aumentam de forma mais grosseiras, entendeu? Buscando, inclusive, principalmente quando é mulher, sexualizar essa informação. Como se diz, buscando aqui o termo correto, que não está me vindo à memória agora, pelo fato de ela ser mulher, faz memes, como aconteceu com a presidente Dilma. Quem não se lembra dos postos de gasolina, né, que colocaram a bomba, fizeram fotos e memes como usando a parte sexual da presidente Dilma. Né? Então se confundem o público com o privado e assim se vai. Não acontece só com jornalistas essa situação. Tem pessoas famosas, processos que a gente poderia, inclusive, citar aqui, como uma moça que tirou uma foto numa praia com os seios de fora e depois entrou na justiça processando todos os jornais. Tem a trollagem e tem as campanhas de assédio online também, e o doxing, que eu estava falando agora, que é procurar divulgar informações privadas de identificação pessoal de um indivíduo com telefone, com tudo, para que se faça contato. E o agressor, essa tipificação penal, culmina na intimidade ou ameaça dessa pessoa que vai ficando exposta. Então, é crime divulgar ou transmitir a terceiro os dados ou as informações obtidas à invasão de um disposto informativo alheio. Importante falar sobre, ainda retornando aqui sobre cybertalking, ele não é um crime no Brasil, tá? Mas tem um projeto de lei que eu gostaria de deixar atento e eu acredito que a gente tem que mobilizar as nossas bancadas de deputados federais e senadores, porque esse projeto de lei é muito importante para garantir o exercício da nossa profissão aqui no Brasil. Então, o projeto de lei 236 de 2012 visa criminalizar a perseguição obsessiva ou insidiosa no âmbito da legislação civil quando se ofende a honra, quando se ofende ao nome, à imagem ou à intimidade, ou ainda qualquer agressão física ou verbal que provoque dano moral ou material e que gera responsabilidade civil para o agressor. Portanto, esse projeto de lei 236/2012, que criminaliza essas questões, que o jornalismo sofre hoje, nós precisamos estar de olho nele e nos mobilizarmos, porque isso aí vai nos dar uma garantia maior para o exercício da profissão, sem estar tão fragilizada no meio desse momento tão difícil que nós estamos passando. Além de ser um momento de pandemia, como a professora Maria José colocou no início, né, é um momento que os canais de comunicação precisaram se retirar da esplanada dos ministérios. Muitos jornalistas foram demitidos, e isso a gente precisa observar. Muito complicado esse momento que nós passamos, e essa agressão, essa violência ao jornalismo, ela não pode continuar. Por isso que nós não podemos nos calar. Nós não podemos nos calar. É hora de fazer essa mobilização. Esse projeto de lei é importante e a gente precisa se articular, porque eu penso que nada está perdido. Essa democracia ela tem que ser plena. Em que pese essa liberdade de expressão, ela não ser absoluta, porque depende, né? Aquele caso
esqueci, que ele escreveu um livro que fazia apologia ao racismo, que foi feita a censura, que foi parar no STF, prova que essa liberdade de expressão ela não é absoluta, mas quando ela incita o ódio, o racismo e todos esses outros crimes, ela tem que ser censurada, que não é o nosso caso, não é o caso de quem traz a comunicação. Como é que está meu tempo aí, gente? Fique à vontade, pode falar mais um pouquinho. Tá bom. Tá? Eu não sei se eu já estou falando demais. É a minha primeira live dessa pandemia, viu, gente? Ainda foi um pouco resistente, né? Então, eu queria falar agora para você, jornalista. Para os jornalistas que estão aí na linha de frente, em busca de informação, mas que correm esse risco de sofrer essa agressão, ou que já sofreram essa agressão. O que vocês podem fazer juridicamente para que isso seja apurado? O Conselho Federal da OAB editou o provimento 188 de 2018, ou seja, há 2 anos atrás, né? 2018, 19 e 20. Então, 2 anos atrás, o Conselho Federal ele editou esse provimento que permite que o advogado conduza uma investigação defensiva, realizando diligências investigatórias para a instrução dos procedimentos, seja ele administrativo ou judiciais. E para que faça o pedido de instauração ou trancamento de inquérito, um pedido de medidas cautelares também, que essa deve ser a mais comum, com a produção de provas para o oferecimento de queixa, dentre outras finalidades da defesa judicial. Então, entende-se que essa investigação deva ser orientada para identificação de onde partiram esses ataques. Eu estava falando agora há pouco, muitas vezes são de fora do Brasil e não tem como ser localizado. E o que deve ser feito? Quais são os passos? Eu fui agredida. Primeira coisa, fazer uma ata notarial. Faz um print de tudo que foi feito, daquelas agressões que você teve nas redes sociais, registra no cartório, né, essa ata notarial, para que possa ser juntado ao processo. De todas essas agressões online, as postagens das redes sociais, de sites, de blog, envio de mensagens, tudo isso podem ser juntadas, porque elas podem ser apagadas pelo agressor. Então, você é agredido ali, você já faz o print para garantir como prova no processo judicial. Depois vem a colheita de depoimentos. É sempre muito importante terem testemunhas. As testemunhas são a alma do processo. A audiência de instrução, eu costumo dizer que é 70% de uma causa, porque é na audiência de instrução que vai formar o juízo, que o juiz vai formar o juízo de valor, né? Então, nessa audiência de instrução, é importante que tenham testemunhas que presenciaram essa situação, principalmente no caso das agressões físicas, né? E aí você precisa ter essas testemunhas que é para garantir essa prova. E uma das principais dificuldades para a responsabilização dos agressores na internet é a identificação do autor das mensagens ou as postagens. Então, a gente precisa ter uma requisição judicial para esses registros, porque a gente não sabe de onde está vindo, de onde vem. Então, precisa que seja feita essa requisição judicial de registro. Tudo isso o advogado pode fazer, conforme esse provimento 188 de 2018 do Conselho Federal. E, por último, depois de todas essas provas já juntadas, depois desses pedidos feitos, nós precisamos fazer essa interpelação judicial. Essa interpelação judicial, ela tem 2 searas. Na seara penal, que é a criminal, e na responsabilidade civil, na seara civil. Então, nos casos de crime contra a honra, quando se trata de calúnia, de injúria, de difamação, o Código Penal prevê, em seu artigo 144, a possibilidade da vítima interpelar o ofensor para que apresente explicações sobre as intenções de suas declarações. Trata-se de uma medida cautelar que pode servir para a colheita de novos elementos antes mesmo
do oferecimento da queixa, ou seja, o processo cautelar ele é antes do principal. Então, isso inicialmente já serve como forma de já dar um break, né, para esse agressor que vai ter que se explicar inicialmente. Nesses casos, precisa haver uma emissão de boletim de ocorrência, né, para apresentação de notícia-crime junto aos órgãos policiais. Então, boletim de ocorrência, hoje em dia, por exemplo, em Boa Vista, ele já é feito online, ele pode ser feito online. Impressionante que nos casos de vítima de violência contra a mulher ainda não é online, né? Esses dias, inclusive, passamos muita dificuldade. Eu estou aqui no interior, estou falando para vocês aqui do município do Cantá, aqui em Roraima, e a gente não consegue ainda ter o boletim online para as mulheres que são vítimas de violência. Mas nesse caso é possível. E se faz uma apresentação dessa notícia-crime ou uma representação junto ao Ministério Público. Você também pode procurar o Ministério Público, que pode fazer essa representação, pode lhe representar junto à Justiça para que haja essa retratação dessa pessoa que se posicionou nas redes sociais de alguma forma que não tenha sido adequada. E enquanto as ações de natureza civil, ela pode ser uma medida inibitória em relação ao agressor, porque aí trata de danos materiais e morais, né? A gente pede o pagamento de danos materiais e morais. E aí tem as bases nos artigos 17, 20 e 21 do Código Civil, que permite à vítima obter uma ordem judicial que faça cessar a agressão, ou seja, se está sendo divulgada a matéria, ela pode ser cessada, né, na internet, está publicando um blog, um site, que esteja falando mal lá da Adriana, de forma equivocada, soltando uma fake news, a Adriana pode ir lá e fazer esse requerimento para que a Justiça tire do ar aquela informação. Né? Isso aí já é de caráter civil, no Código Civil. Então, ela permite que faça cessar essa agressão ou esse ataque ao seu nome. E é possível ser ajuizada essa ação de responsabilidade civil em que o agressor seja responsabilizado por essa reparação dos danos e seja de natureza moral ou patrimonial. Então, acho que são essas as considerações. Outra situação de algo que porventura seja mais grave, quando se tratar, um exemplo de racismo, de homofobia, o que mais? Misoginia. Então, quando se tratar disso, trata-se de direitos humanos. E aí, pode ser feita também uma denúncia às cortes internacionais de direitos humanos, do qual o Brasil é signatário. Então, pode-se fazer a denúncia à Convenção Interamericana de Direitos Humanos e para que seja apurada essa situação, né? Porque na ameaça ou nesse assédio online de jornalistas, se viola a garantia das liberdades de pensamento e das liberdades de expressão, conforme eu já falei. E na forma da liberdade de imprensa, o artigo 13, inciso 3º, e de proteção judicial, entre outras aplicáveis ao caso concreto. Então, você pode alegar nesses dispositivos e para que seja feita a apuração. Nesses casos que agridem outros direitos. E eu gostaria, assim, de finalizar me solidarizando com os jornalistas, e principalmente as jornalistas agredidas nesse período que nós estamos passando. Ao jornalista fotográfico Dida Sampaio, que foi duramente violentado. Nós não podemos achar que isso é natural. Patrícia Campos disse, dia desses, em uma entrevista, que tem uma amiga venezuelana que é jornalista e ela falou que o que está acontecendo no Brasil aconteceu na Venezuela, chegando a ponto de se fechar todos os veículos de comunicação.
Então, esse encontro aqui, professor Edileuson, quero lhe dizer que é de grande importância, para que a gente comece a refletir esse momento que nós estamos passando, mas, sobretudo, que a gente se coloque numa posição de combate, se coloque numa posição de resistência. Porque, como diz o ditado, quem cala consente. E se a gente não fala, a gente às vezes se injuria. Só num teclado, só por trás do WhatsApp, só falando em grupos ou em amigos, entre amigos, Adriana. Mas a gente não está agindo. Então, eu estou à disposição, né, para que a gente possa estar nessa linha de frente, Adriana. Pode contar conosco, tá? Quero colocar à disposição também da professora Maria José. Dizer que temos a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo fez uma cartilha muito interessante que trata para a verificação das formas de violência que o jornalista sofre no exercício da profissão e nos meios das redes sociais. E aí vale a pena fazer essa consulta, né, para que você não se deixe ser agredida num pleno exercício de sua profissão. A agressão aos jornalistas, ela fere diretamente a nossa democracia. Ela fere o nosso Estado democrático de direito. E é por isso que nós não podemos aceitar, nós temos que resistir, nós temos que persistir e nos articularmos para que nós possamos ter um cenário, pelo menos, um pouco mais tranquilo. São essas as minhas palavras. Meu muito obrigada. Nós que agradecemos, doutora Florani, colega jornalista também, pela sua contribuição muito esclarecedora nesse momento tão grave. E aí nós temos agora, entrando aqui com a gente, acabou de entrar o doutor Leno Matos, que é defensor público aqui em Roraima, né, o defensor-geral adjunto, e tem uma proximidade muito grande com o jornalismo, transita muito bem nesse meio, e é uma pessoa que tem um depoimento a nos dar sobre esse momento que vivemos e essa situação em que jornalismo e jornalistas estão atravessando diante de tanta intolerância, como a gente tem assistido em algumas partes, não só do Brasil, mas como do mundo todo, inclusive em países que se dizem altamente democráticos. Seu microfone está desligado, doutor. Boa tarde, Edileuson. Boa tarde a todas, né? Todas as doutoras aqui presentes. Eu peguei quase toda a fala da doutora Flora e eu já queria pegar um gancho e fazer um pequeno resgate histórico com relação ao uso indiscriminado das redes sociais e principalmente a fake news, né? A gente acompanhou um pouco da história, por exemplo, da eleição referente ao Brexit no Reino Unido, e a gente sabe que já naquela época existia, através de uma empresa chamada Analytical Cambridge, um trabalho no sentido de que ocorresse a aprovação do Brexit. E, infelizmente, isso se deu através de mecanismos chamados as nossas fake news, né? Tão popularizada hoje. E, desde aquela época, já me causava muita preocupação, porque isso foi se acentuando para outros cenários, como a própria eleição norte-americana, a última eleição norte-americana, e mais perto da nossa realidade, aqui na nossa última eleição, quando a gente bem acompanhou o uso abusivo de fake news durante todo o processo eleitoral, principalmente através da ferramenta que é bastante popularizada no nosso país, que é o WhatsApp, né? E de uns tempos para cá, com o advento do novo governo, um governo com um viés autoritário, um viés de não garantismo,
que busca não acolher o direito das minorias, e muito pelo contrário, o que tem se buscado é um verdadeiro desmantelo, né, desses direitos. E quando a gente avalia a situação dos nossos queridos colegas jornalistas, a situação é mais lamentável ainda, porque hoje fazer jornalismo sério, jornalismo com a seriedade que é necessária para levar a informação verdadeira ao cidadão, tem sido muito difícil. A gente acompanha diariamente, e aí eu não falo só, Flora, da questão das agressões físicas que ultimamente tem acontecido e está virando, infelizmente, algo comum, principalmente nos finais de semana. Mas, principalmente, o combate a esses jornalistas, as matérias que são veiculadas com todo o embasamento legal e um estudo, rebatidas através de fake news o tempo todo, fazendo com que esses profissionais tenham um verdadeiro exército de robôs atuando nas redes sociais em detrimento do profissional de alto gabarito. Isso nos leva a realmente ficar muito preocupado com o rumo que o país está tomando. Felizmente, nos últimos dias, a gente tem acompanhado, professor Edileuson, a grande maioria acordando para não aceitar a imposição de uma minoria, né, no sentido de que fui eleito, então, se eu fui eleito, aguente as consequências e espere um próximo pleito. O país não funciona assim, nós vivemos numa democracia, nós temos uma carta cidadã que protege, nos protege muito, muito. Graças a Deus, é uma lei que deve e é respeitada e muito bem recepcionada por todo mundo, e nós precisamos fazer valer essa nossa Constituição Federal, que também disciplina tanto as nossas proteções individuais, né, quanto o Estado como um todo. E o jornalista hoje, ele realmente merece todos os nossos aplausos em função de estar na linha de frente, né, no combate a tudo de ruim que vem, esse sentimento horrível. Ontem, por exemplo, domingo, foi um dia muito triste para todos nós, né? A gente acompanhou a situação em São Paulo, acompanhamos a situação nos Estados Unidos e em Brasília, o próprio presidente contrariando as regras sanitárias, contrariando as normas do Distrito Federal, participando de atos que vão de encontro ao que nós mais prezamos, né, que é a nossa democracia. Fico muito preocupado, mas, ao mesmo tempo, muito feliz em saber que nós temos dentro desse segmento, né, desse segmento informativo, os jornalistas que realmente sempre foram e serão defensores, estarão na linha de frente, defendendo o nosso país, defendendo a nossa nação, defendendo o cidadão brasileiro. E, Flora, aproveitando o gancho, eu acho que tu estava falando sobre a questão de projetos de lei, né, que estão em andamento no sentido de termos uma maior fiscalização no que pertine ao uso dessas fake news.
Nós temos aí para ser votado amanhã, né, o PL do Senado Federal, acredito que ele entra em pauta amanhã, está acordado isso, o PL 2630/2020, né, que trata justamente dessa questão da fake news, né? Ele vem para, estão chamando de PL da fake news, mas a denominação que está sendo dada a ela é a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Talvez, diante desse cenário de pandemia, nós ainda não encontremos o modelo ideal, mas é um início. Acho que nós temos que, sim, preservar o direito de informar, né, o direito de se expressar, liberdade de expressão, mas há que também se considerar que essa liberdade de expressão, ela em alguns momentos não pode ultrapassar outras garantias constitucionais, direitos que nos são dados pela Constituição Federal. E eu vejo com bons olhos, claro que deve ser trabalhado, aprimorado por todos os profissionais, essa nova legislação que vai surgir, mas vejo com bons olhos, porque hoje o que a gente observa realmente nas redes sociais é meio que uma terra de ninguém. Tanto que, nos últimos dias, a gente viu o próprio presidente da República, vários ministros e pessoas que têm uma grande capilaridade nas redes sociais, tendo suas publicações retiradas, né? Tanto de Facebook, quanto de WhatsApp, de Twitter, porque eram publicações tidas como inverdades, né? E quando os jornalistas fazem o seu trabalho da forma como deve ser feito, né? Indo atrás da pesquisa, da verdade real, apurando os fatos e trazendo para a população, isso precisa ser protegido, né? E acredito muito que o sistema de justiça sempre será também um guardião desses direitos. E aí quero finalizar minha breve fala parabenizando, né, os jornalistas, parabenizando a todos por esse dia, em nome da Adriana e do nosso professor Edileuson, né, e fico aqui para os debates que se fizerem necessários. Doutor Leno, obrigado pela sua importante contribuição para essa temática, que é uma temática bastante atual, que sempre vai ser bastante atual. A gente então vai fazer mais uma rodada, mais uns comentários de fechamento, né? A jornalista Maria José Braga, ela teve que se retirar porque ela tinha um outro compromisso, como a gente começou atrasado, né? Então ia acabar comprometendo o outro horário dela, teve que se ausentar bem antes de poder se despedir da gente, mas deixou a jornalista Adriana Cruz com a responsabilidade de representar não só o Sijopé, mas também a FENAGE. Com você a palavra, Adriana. Que responsabilidade, professor Edileuson. Hoje, a Federação Nacional dos Jornalistas é a responsável por nossa maior defesa enquanto jornalistas, enquanto trabalhadores do ofício do jornalismo. É na FENAGE que nós buscamos o nosso apoio principal. Os sindicatos, eles já vêm passando por inúmeras dificuldades nos últimos anos e não fora o apoio da FENAGE, ficava muito difícil a nossa situação. Eu quero agradecer desde já o convite, foi importante dizer que debates como esse precisam realmente ser fomentados, que eles precisam acontecer com mais regularidade, para que, além do jornalista, a população também possa participar e se informar e saber o que realmente está acontecendo nesse universo da comunicação. Parabenizar e agradecer a fala da professora Ada, uma aula, podíamos ficar aí ouvindo por horas, Florani Mota, minha amiga também, outra aula. E aproveitando a fala da Florani, eu quero me dirigir aos meus colegas, eu quero me dirigir aos jornalistas do estado de Roraima, que são vítimas
de notícias falsas que são vítimas de agressão. A intolerância é uma coisa terrível e a gente vê hoje que os jornalistas são as principais vítimas das agressões nos últimos tempos e principalmente numa hora tão difícil de pandemia, quando a gente vê que o jornalismo salva vidas. A informação correta, precisa, bem checada, que respeita todas as regras, todos os critérios do jornalismo, é imprescindível para ajudar a salvar vidas, tanto quanto o serviço dos profissionais de saúde que estão ali cuidando, que fazem os cuidados necessários para salvar a vida das pessoas. Os jornalistas cuidam também na prevenção, com a informação, e a informação bem feita, a informação checada. Eu me dirijo aos meus colegas pedindo que, se você, de alguma forma, é vítima de agressão, procure o sindicato. Não precisa ser sindicalizado, nós atendemos, inclusive, 2 colegas jornalistas que não são sindicalizados. Não podemos fazer muito, mas o que está ao alcance do sindicato nós temos feito. Várias recomendações foram feitas a veículos de comunicação e órgãos públicos para que atendessem as necessidades mínimas do jornalismo, dos cuidados com o jornalista, com o ofício do jornalista durante a pandemia, e em alguns casos tivemos uma resposta muito positiva. Então, procure seu sindicato, denuncie, nós precisamos ser provocados, nós precisamos tomar conhecimento. Em alguns casos a gente não vai poder fazer muito, porque, como vocês sabem, o nosso universo, o nosso mercado de trabalho é muito restrito, é pequeno, e os jornalistas têm medo de denunciar, de se expor, têm medo de perder o seu emprego, têm medo de não conseguir um outro emprego, têm medo de ficar marcada, e como falou a Flora, e falou com muita propriedade, quando é mulher é muito mais complicado, e nós somos a maioria nas redações. A mulher é a maioria nos veículos de comunicação. Então, se existe um caso de assédio, seja do entrevistado, seja do patrão, do colega de trabalho, muitas vezes o sindicato e as pessoas não tomam conhecimento porque o próprio profissional prejudicado não denuncia. Então, denuncie, busque o sindicato, nós não vamos divulgar seu nome, ninguém vai falar nada, mas nos casos que for possível, a gente vai fazer uma recomendação e tentar, de alguma forma, contribuir. Hoje, a maioria dos problemas de saúde que os profissionais de comunicação, em especial os jornalistas, passam são os problemas de ordem emocional. Então, a gente, um ombro amigo, um conselho, um acompanhamento, uma recomendação, o sindicato pode fazer. E, no mais, agradecer a Flora, doutor Oleno, professora Ada, minha querida Maria José, me colocar à disposição de todos para responder as perguntas, que eu vi que tinha muita gente no chat fazendo algumas considerações, e a gente vai responder agora, depois, quando finalizar a nossa live, e dizer que o bom jornalismo combate a fake news, o jornalismo sério, o jornalismo de responsabilidade, combate a notícia falsa. E finalizar dizendo que eu sou jornalista e eu não me calo. Muito obrigada, professor. Obrigado à jornalista Adriana Cruz pela contribuição nesse importante debate sobre essa temática tão importante. E agora eu vou chamar a participação da professora Ada, lá de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, tomando um chimarrão para esquentar. Muito frio, professora? Professora, a senhora não ligou o microfone. Tem que ligar o microfone, ninguém está lhe ouvindo. Ligou o microfone? Sim, Sim? Esse telefone não é meu. Esse telefone eu comprei para essas situações e é a primeira vez que eu estou usando. Então, peço desculpas, tá? Eu quero saudar a Florani e ao procurador, que não aparece agora na minha tela aqui, eu não vou desarranjar, porque depois eu me perco.
Doutor Oleno, defensor essa público. possibilidade, né, de compartilharmos pontos de vista a partir de lugares de fala tão distintos e tão convergentes com a gravidade da situação profissional que a gente percebe nesse momento, né? Aí em Roraima vocês têm essa situação da proximidade com a Venezuela, que isso é um aspecto que a gente tem bastante em comum aqui no Rio Grande do Sul, que é a proximidade com outros países vizinhos. Felizmente, a gente observa da parte da Argentina um reconhecimento bastante forte no Uruguai também à atividade profissional do jornalismo, né? E nesse momento a gente inclusive tem de parte principalmente da Argentina o testemunho de atitudes tão civilizadas, né, no trato das questões sociais, especialmente da pandemia, mas não só da pandemia. E aí de Roraima a gente acompanha com cuidado e interesse o drama, né, da questão venezuelana. Nisso tudo, a atividade profissional do jornalismo tem tido um crescimento extraordinário, né? Eu avalio que a demanda por informação de credibilidade nessa parte do Brasil, requisitada por centros, né, especialmente da região sudeste, tem crescido, né, e também de parte do interesse internacional, né, com relação a uma região que é tão rica, tão extraordinária, tão pujante, né, e que convive com o drama, né, dessa situação na Venezuela. Isso tudo nos coloca aquilo que a Adriana fez referência, que é a necessidade do fortalecimento e do apoio aos profissionais. O fortalecimento da profissão, do amparo, que é necessário, né? Nem sempre eu creio que nós viveremos nessa calamidade que vivemos hoje. A gente está sempre formando jovens e acompanhando os que já formamos e temos uma expectativa de que encontrem um ponto de flexibilidade. Prof, teu áudio está cortando. Eu acredito que a gente perdeu o contato com a professora Ada. Daqui a pouco ela volta com a gente, então a gente vai passar. Professora Ada, está nos ouvindo? Bem, vamos passar então para a jornalista. A professora Ada volta e a gente continua com ela finalizando, tá? Vocês estão me ouvindo? Oi? Não estou ouvindo vocês, mas... Estão me ouvindo ou não? Sim, estamos te ouvindo, doutora. Estamos te ouvindo, pode continuar. Agora eu estou ouvindo. É porque eu não estava ouvindo o retorno. A doutora Ada voltou. Então, agora eu perdi a conexão, né? Agora está retornando. Pronto. Vocês me ouvem? Agora sim, prof, pode continuar. Então, eu estava chegando para o final, dizendo que eu tenho a expectativa, né, de que essa nova situação que exige novos modelos de negócio, novas estratégias comunicativas, né, um desempenho revisado das atividades de proximidade, do jornalismo de proximidade, que essa nova situação nos proporcione uma proximidade maior com a sociedade e as comunidades específicas com as quais nos relacionamos. Isso implica num desafio muito forte à atividade profissional e uma revisão na formação dos nossos alunos e também num diálogo muito grande da universidade com os segmentos profissionais, né? Historicamente, a gente pratica pouco esse tipo de vínculo e é um momento em que nós precisamos nos articular para dar apoio aos profissionais, porque a
a pressão psicológica, né, ela é muito forte, mas obviamente ela vai afetar os profissionais que estão na linha de frente, os da área de saúde e os da área de serviço, onde se situam os profissionais do jornalismo. Então, nesse sentido, eu penso que eu fico satisfeita dessa iniciativa ter andado, né, com todas as nossas dificuldades técnicas, num país tão grande. Nesse meu horário aqui, eu estou na minha casa, porque na universidade a gente já não conta com conexão disponível. O nosso campus é grande e a cobertura, em função da pandemia, a cobertura ficou muito precarizada, né, o serviço de manutenção, e nesse horário na minha casa a conexão cai, porque é um horário que habitualmente as pessoas chegam em casa, embora na situação da pandemia não seja exatamente assim, mas é um horário habitual de muito acesso à conexão, e aí a rede privada observa muita disputa. Então, é o tipo do problema que vocês têm aí e nós também temos aqui, né? São coisas da nossa inserção nesse capitalismo onde as empresas podem tudo e os consumidores podemos tão pouco, né? Então, eu deixo o meu abraço para as colegas e para os colegas nesse momento que foi bastante gratificante na minha trajetória profissional, de celebrar o Dia da Imprensa junto de vocês. Muito obrigada. Professorada, obrigado a senhora por estar aqui conosco. Agora vamos passar a palavra, então, para a doutora Florani. Por gentileza, fique à vontade, doutora Florani. Então, agradecer aqui mais uma vez, né, professor Edileuson, dizer que é uma honra, é uma alegria participar desse importante evento, juntamente com pessoas de alto quilate, né, pessoas que estudam realmente, que estão todos os dias levando a informação na sala de aula, fazendo seus estudos de forma aprofundada, como a professorada, como as demais professoras. Doutor Aleno chegou depois, né, doutor Aleno? Bendito é o fruto entre as mulheres, quase. O Edileuson estava sozinho, já chegou. E dizer que nesse Dia da Imprensa, doutor Aleno, a gente não tem muito a comemorar, não. Muito pelo contrário. A gente tem muito a refletir, a se posicionar, a não aceitar e a resistir, né? Às vezes acham, não, porque resistência não é oba-oba. E muito importante a sua colocação, doutor Lino, a respeito dessa aprovação do projeto de lei. Qual é o projeto de lei? É o 2630 de 2020, então, né, 2630 de 2020 sobre fake news, deve criminalizar, né, quem faz esse tipo quem traz esse tipo de informação, distorce a informação, traz discurso de ódio, traz a desinformação, enfim, traz essas coisas que não constroem e que estão longe do nosso Estado democrático de direito, longe da democracia, né? Sem a liberdade de expressão, sem a liberdade de imprensa, não há democracia por completo. Então, são essas as palavras apenas de agradecimento e vamos estar atentos a essas aprovações dos PLs, porque enquanto tem a pandemia, enquanto o coronavírus assola o nosso Brasil, existem as aprovações no Congresso Nacional e aí a gente não pode dormir. Obrigada. Obrigada, doutora Florani Mota, idealizadora do movimento Mais Mulheres na OAB, é uma grande lutadora, mobilizadora, um grande exemplo para a gente, jornalista, que tem esse movimento como algo que deve ser muito bem evidenciado, dado a sua contribuição ao papel da mulher advogada no sistema OAB. E agora vamos fechar passando então ao doutor Leno Matos, para fazer as considerações finais neste momento desse debate. Seu microfone está desligado, doutor. Edileuson, professor Edileuson, queridas colegas, realmente, Flora, a palavra mesmo é resistência, é luta e resistência, né? Nós precisamos estar atentos mais do que nunca e, como você bem colocou, doutora Florani, falar,
conversar, dialogar. Nós não podemos ficar fechados nesse momento que a gente está vivendo, praticamente todo mundo isolado, mas nós estamos isolados do contato físico, mas a gente tem todos totais mecanismos de combater essa doença chamada fake news, principalmente quando ela é voltada para esse seleto público que são os jornalistas, esses grandes profissionais. E é um dia hoje, um dia marcante, o dia da imprensa, e sem dúvida alguma inesquecível participar de um debate tão enriquecedor. E eu quero finalizar minha fala, professor Edileuson, falando de um caso concreto, de como nós podemos agir e mudar o status quo. Há poucos dias atrás, não está com 2 semanas, foi criado um movimento no Twitter denominado Sleeping Giants Brasil. Não sei se vocês já o conhecem. Esse movimento ele foi pensado nos Estados Unidos, mas ele não ganhou a repercussão que ganhou no Brasil. Esse é um movimento que tem como objetivo uma luta coletiva de cidadãos contra o financiamento do discurso de ódio e das fake news. E como que ele funciona? É muito interessante. Ele vai denunciando sites que, porventura, tenham a questão de anúncios, né, de empresas que fazem anúncios em sites que fomentam esse discurso de ódio e de fake news. Isso no sentido de desmonetizar eles, fazer com que eles não tenham anúncios. E ganhou uma repercussão gigantesca, professora Ada. Hoje, nós já somos mais de 340 mil inscritos no Twitter e já foi embora para o Instagram, agora também no Facebook, e o povo está repercutindo e fazendo com que as coisas mudem. Então, nós precisamos realmente ter coragem de combater, de denunciar. A gente acompanha de perto como o jornalista tem sido atingido, né, principalmente agora durante esse momento de pandemia, e nós não podemos nos omitir. Não podemos nos omitir. Educar o cidadão, mostrar a eles que não se pode estar propagando tudo que se publica, que a gente tem que pesquisar a informação, não repassar sem saber a procedência. Então, é um processo de transformação que vai levar tempo, mas nós precisamos muito colaborar para essa nova formação. Concordo com a professora Ada, essa pandemia vai nos ensinar muita coisa, muito. Nós viveremos muitas transformações, né? Boas, eu digo, boas. Nós estamos aí acompanhando as empresas tendo que se adequar a esse modelo de atendimento virtual, né, ao cidadão, ao cliente. Nós estamos acompanhando os jornalistas tendo que se desdobrar para ir atrás da notícia, materializar ela nos sites, nos jornais, levar para o cidadão, mas também todo mundo isolado. E o processo educacional, né, eu tenho acompanhado aqui as aulas, por exemplo, das minhas filhas, tenho visto como as dificuldades que as universidades estão tendo. A Federal de Roraima aqui também está passando por grandes dificuldades, mas está buscando meios de se adequar a essa nova realidade, né? Então, Edileuson, só agradecer o convite, né, de participar de debate tão importante, né, com profissionais de tamanho gabarito. Eu só fico muito honrado, viu, Adriana? E quero mais uma vez, em seu nome, né, parabenizar pelo Dia da Imprensa e parabenizar principalmente nossos e nossas jornalistas pelo brilhante trabalho que vem fazendo, né, nesse momento tão difícil por que passa a nação brasileira. Obrigado, doutor Oleno. Agradecemos, então, a sua audiência nessa live, da qual participaram a presidenta da Federação Nacional dos Jornalistas, a jornalista Maria José Braga, que não está mais conosco devido a outro compromisso, né? Também a gente se estendeu um pouquinho no tempo previsto. Agradecer a jornalista Adriana Cruz,
egressa aqui da Universidade Federal de Roraima e hoje presidenta do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de Roraima. Agradecer ao doutor Oleno Matos, né, amigo de velha data, de longa data, e que hoje é defensor público e que está também como defensor público geral adjunto aqui da Defensoria Pública de Roraima. Agradecer a doutora Florane Mota, jornalista, colega, advogada sindicalista e idealizadora do movimento Mais Mulheres na OAB. E também... Professor Edileuson. Pois não, doutora. Queria fazer um adendo que eu acho que é oportuno nesse momento, em relação à atuação da Defensoria no nosso estado de Roraima. A Defensoria fez um trabalho belíssimo, né? Entrou na frente, chegou na frente e fez as coisas acontecerem. Eu não estou conseguindo ouvir vocês, está voltando a minha voz. Mas, professor Edileuson, eu acho que é de suma importância a gente registrar esse trabalho da Defensoria, que está garantindo a abertura do hospital de campanha, onde nós temos em Boa Vista mais de 3.000 casos de coronavírus e está cada dia pior a situação do nosso estado. Só para que fique registrado, era para eu ter lembrado disso, eu tinha esquecido. Desculpa. Obrigado pelas observações, doutora Florane. E para finalizar, então, agradecer a professora doutorada Cristina Machado Silveira, minha eterna orientadora de doutorado, lá em Santa Maria, lá nesse friozinho gostoso, mas com chimarrão do lado, com o Edilei, e abrilhantando com a gente essa discussão. E um agradecimento especial à jornalista Chile Rodrigues, que é uma figura muito importante para a nossa imprensa roraimense, está muito preocupada com essa questão e foi uma das grandes mobilizadoras para que esse momento que nós nos encontramos aqui, nessa reunião remota, pudesse acontecer. Então, a gente fica por aqui, feliz dia de imprensa a todos os colegas e até uma próxima oportunidade. Obrigado pela participação de todos vocês.